Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é uma sugestão de leitura para o livro Rio de Gelo, de Ariel Lohan, um livro que nos vai levar aqui a resgatar uma personagem histórica do esquecimento. Neste livro nós vamos estar a acompanhar a Martha Ballard. A Martha foi uma parteira do século XVIII em Hallowell, no Maine, e ela acaba por ser uma pessoa que está muito presente na vida da vila. Portanto, é alguém que, ao ser parteira, acaba por estar presente em vários momentos muito importantes da vida destas pessoas. Nascimentos, mortes, doenças. Portanto, é alguém que está muito presente, que tem uma capacidade muito grande de observação e, mais do que isso, ao ser a pessoa que é chamada para resolver problemas, principalmente no campo da saúde, acaba por estar muito familiarizada com todas as pessoas desta vila, homens, mulheres, as relações entre as pessoas, quesílias que existem entre vizinhos, por aí fora. Mais do que isso, nesta altura tinha sido promulgada uma lei que fazia com que uma parteira pudesse ser chamada a depor em tribunal em casos principalmente de mães solteiras, porque partia-se do pressuposto que no momento de dor uma mulher seria incapaz de mentir e, portanto, uma parteira poderia vir a dizer quem era o pai da criança. E isto era particularmente pertinente em casos como, por exemplo, violação. E, na realidade, muito do que acontece nesta história está relacionado com um desses casos. A Martha acabou por ter conhecimento de um desses casos há alguns meses, as coisas não têm estado a avançar porque as pessoas que estão a ser acusadas de o ter feito são pessoas com muito poder dentro da vila e, portanto, acaba por ficar tudo um bocado em águas de bacalhau. No entanto, a verdade é que esta história começa no momento em que o rio que passa no meio desta vila gela completamente e havia alguém, um grupo de pessoas que estava a fazer uma última travessia, ou a tentar fazer uma última travessia, quando ficou preso no gelo. Ao ficar preso, acabou por cair alguém do barco e acabaram por encontrar um corpo. Depois de um parto, a Martha é chamada a ir ver o corpo, tentar perceber o que aconteceu e acaba por encontrar uma das pessoas que estava a ser acusada de violação. No exato momento em que isso acontece, chega também um médico novo àquela vila e é aqui que ainda ganha uma nova camada nesta história. Portanto, nós já tínhamos uma mulher com um trabalho muito importante e que, para todos os efeitos, gostassem ou não, era alguém que é respeitado naquela comunidade, mas depois acaba por se introduzir aqui um elemento que faz com que ela seja questionada, com que a experiência dela seja questionada. E, portanto, nós temos aqui uma história em que a Martha vai tentar perceber o que aconteceu efetivamente, vai tentar fazer com que a justiça seja servida e, no fundo, tentar também que as pessoas percebam que o facto de ela estar ali há tantos anos de as conhecer significa que é efetivamente alguém em quem podem confiar. As pessoas sabem aquilo do qual ela é capaz, sabem todas as situações em que a Martha já ajudou. Martha nunca perdeu uma mãe num parto, por exemplo, e a verdade é que o novo médico vem destabilizar muitas coisas aqui nesta vila. E, portanto, a Martha vai ter de lidar com muito machismo, o facto de ela ser uma parteira, alguém que aprendeu com outra pessoa, o facto do conhecimento dela vir de experiência, vai ser contraposto com alguém que tem conhecimento porque o aprendeu. Portanto, vai haver aqui uma luta para que não morra ninguém pelo caminho, mas também fazer com que, mais uma vez, a justiça seja servida, até porque não era só uma pessoa que estava acusada. É um livro que eu amei ler. Há aqui muitas situações que me deixaram o coração muito quente, também muito apertado, mas nós à partida sabemos que histórias passadas em século XVIII a voz das mulheres não era ouvida, portanto, termos aqui uma parteira que consegue ser ouvida em tribunal, porque isso é algo que é expectável, o facto de nós termos aqui alguém que é reconhecida na comunidade como alguém que faz efetivamente algo de muito bom, e nós estamos a falar aqui de alguém que efetivamente existiu, que efetivamente ajudou muita gente. É muito interessante ver a forma como a autora pegou nos diários da Martha para escrever esta história. Portanto, esta história foi criada a partir dos diários que a Martha deixou, era algo que ela fazia diariamente, começava sempre com o dia, o tempo que fazia e depois algumas situações do foro pessoal, familiar dela e os casos em que tinha trabalhado naquele dia, principalmente nomes e o que é que tinha acontecido, onde é que ela se tinha deslocado, por aí fora. E, portanto, muito do que está aqui, obviamente, será ficcionado, porque nós não temos forma de saber a perspectiva das outras personagens. No entanto, o que a autora fez
com a voz desta personagem é fantástico. O que ela fez com as pessoas que lhe eram mais próximas, o marido, os filhos, também fantástico. E portanto, é uma história sobre uma mulher muito forte, alguém que teve de aprender a impor-se, alguém que fez muito bem à comunidade onde estava inserida, e para quem gosta de histórias deste género, eu acho que vai gostar muito de conhecer a Martha. É uma história que tem alguns toquezinhos de sarcasmo e ironia, principalmente quando a Martha está a falar com o marido, e eu gostei imenso da forma como a autora criou aqui estas personalidades para estas personagens que nós, para todos os efeitos, só conseguimos ter acesso a partir dos diários da Martha. Portanto, eu espero bem que o marido da Martha efetivamente fosse parecido com aquele que está nestas páginas, porque é fantástico e a verdade é que por trás de uma grande mulher, principalmente nesta época, tinha de estar um grande homem para não se sentir ofendido e apoiar alguém a fazer tudo o que ela fazia. E portanto, perto ou longe da realidade, eu espero muito que este livro esteja muito perto da realidade, e é extremamente interessante ver todo o processo de acompanhamento que a Martha fazia às pessoas daquela vila, a forma como ela acabou por ter de se impor, mas de uma maneira tão natural de, ok, querem acreditar que um homem vai fazer melhor naquilo que eu faço há vários anos? Força, vão. Mas quando correr mal, eu vou estar aqui para ajudar. Portanto, sem estrubuchar, sem fazer cenas, acabou por provar a importância dela, e foi porque as pessoas perceberam efetivamente a importância dela, não porque ela tenha sentido a necessidade de gritar aos sete ventos que eles estavam a fazer uma asneira. Eles chegaram lá sozinhos. E portanto, um livro extremamente interessante, que me fez rir muito com o facto de haver alguma justiça servida. Nem toda a justiça é servida da maneira como nós gostaríamos, mas vamos voltar à parte em que isto é passado no século XVIII, final do século XVIII, mas numa época em que as coisas eram muito injustas. Se são agora, como não ser na altura? No entanto, aquilo que acontece aqui, todos os casos em que a Martha está envolvida, todas as situações em que ela vê estas mulheres, as crianças, mas também as pessoas que estão à volta deles, o caso de violação que está a ser levado a tribunal, o facto de haver um médico que chega ali e acha que só porque passou pela escola é melhor que ela, o facto de as pessoas acharem isso, apesar de conhecerem a Martha há muitos anos, porque há muitos anos que ela é a parteira da vila e que lhes dá assistência. É muito interessante ver a forma como tudo isto se foi desenrolando, e depois percebemos melhor como a autora criou esta história a partir dos diários, porque está na nota da autora. E portanto, um livro para quem gosta de romances históricos, um livro para quem queira conhecer uma personagem da qual nós, principalmente na Europa, dificilmente teremos conhecimento que ela existiu, apesar de haver, talvez nos Estados Unidos da América, quem conheça o nome da Martha Ballard, até porque, tanto quando percebi, haverá alguma coisa em museu, os diários dela estarão em museu e, portanto, está ao acesso de quem quiser ver, não necessariamente mexer, mas acho que é extremamente interessante termos conhecimento que, mesmo ao longo de eras em que as coisas eram feitas de maneira diferente, em que as coisas estavam muito longe do ponto em que estão hoje, a verdade é que sempre houve pessoas que se destacaram por querer fazer de forma diferente. Homens, mulheres, a verdade é que houve sempre alguém que se insurgiu contra a forma como as coisas eram feitas, e é de extrema importância essas pessoas serem recordadas e percebermos que às vezes é só uma voz, mas é uma voz que está contra um sistema que não está a beneficiar os outros. E portanto, um livro extremamente interessante. Se algo que eu disse aqui vos tiver soado interessante, por favor, vão ler este livro. Garanto-vos que não se vão arrepender. Acho que vão gostar imenso da voz da Martha. Portanto, digam nos comentários se já tinham ouvido falar sobre este livro, se já tinham ouvido falar sobre a Martha. Se alguém desse lado, por exemplo, está na área da saúde, se há algo que por acaso já tinha ouvido falar, se é um livro que já leram ou se têm interesse em ler, deixem-me isso nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!